aqui no canal Prédios FC para falar da primeira rodada do Campeonato Paulista de 2023. Então começo por Bragantino e Corinthians, 1-0 Bragantino. E aí é o seguinte, a ressalva sobre o time do Corinthians é porque é o primeiro jogo da temporada, a única ressalva, que falta ritmo de jogo. Por quê? Tempo de preparação foi curto, mas o Bragantino teve o mesmo tempo. Os dois times são da Série A. E o Bragantino foi muito superior, técnica, tática e fisicamente. O Fernando Lázaro escalou Fausto Vera do Queiroz e Maicon, Juliano, meio campo lento, sem chegada na frente. Júnior Moraes, que é um jogador de posicionamento, não tem força, também ficou entregue à marcação. E o Roger Guedes ficou correndo que nem um louco. E os dois laterais, Fagner e Fábio Santos, ficaram muito atrás. O Bragantino tomou conta do meio do campo. O Arthur e o Andrés Hurtado jogaram uma barbaridade, principalmente o Arthur foi o dono do jogo. E aí, se não fosse o Cássio, teria sido uns 3-0 no mínimo para o time do Bragantino. Então, vitória justa do Bragantino. E o Corinthians, é claro, com 9 jogadores ausentes aí, tem que dar um pequeno desconto. Mas a gente sabe que você jogar com muitos jogadores veteranos e querendo atuar com um time de posse de bola, mas sem velocidade, vai ser difícil. Então, mesmo que você não tenha Paulinho, Renato Augusto e Yuri Alberto, aliás, Yuri Alberto e Renato Augusto são donos do time, né? Os dois têm que jogar sempre, porque eles são os melhores. E aí, provavelmente, eu escalaria o Romero. 3 no meio com o Romero, para ter um pouco mais de força e velocidade para frente e um cara que também recompõe na marcação atrás, principalmente ali para ajustar do lado ou no meio do campo. Então, estou curioso aí para ver quando estiver todo mundo à disposição, o que o Fernando Lázaro pretende fazer. E o Bragantino, do técnico Pedro Caixinha, estreia bem, jogando bem melhor e merecendo o resultado. Aí tivemos o empate do São Paulo com o Ituano 0-0. Parabéns à torcida do São Paulo, espetacular. 45 mil pessoas no Morumbi, numa primeira rodada. O público ávido por futebol, né? A torcida do São Paulo também, querendo ver os novos reforços. O Wellington Rato jogou bem, mas o jogo foi fraco, né? O jogo foi fraquíssimo tecnicamente. Se o Ituano forçasse um pouquinho mais, poderia ter incomodado um pouco mais o São Paulo. O goleiro do Ituano praticamente não foi exigido, fez o quê? Uma defesa. Então, muito pouco para o São Paulo, que pelos treinamentos, e eu estou cansado de falar isso, treinos de pré-temporada não servem para nada, nem para o bem nem para o mal. Nem para o bem e nem para o mal. Ah, mas o São Paulo vai ter uma nova cara, um novo time. Não vai ter, acho que o elenco até é inferior ao do ano passado, e evidentemente que a atuação foi fraca, com 45 mil pessoas. O ano começa com a torcida bem melhor do que o time, mas é cedo ainda para a gente falar qualquer coisa. O São Paulo também não começou bem em 2022 e acabou vice-campeão paulista, jogando melhor do meio do campeonato até o final. Vamos aguardar. O Ituano com Gabriel Barros, bom jogador, continuo gostando dele, e o técnico Carlos Pimentel. Aí tivemos a vitória do Santos sobre o Mirassol 2-1, o resultado foi bem melhor do que a atuação, mas o Santos ganhou, estreia ganhando, que realmente é importante. O Santos esse ano não vai lutar para não cair no Paulista, como foram os 2 últimos anos. O Odair mexeu mal no time. O Mirassol, é claro, teve, na hora de chegar na frente do João Paulo para matar o jogo, não conseguiu. E aí o Santos se aproveitou e conseguiu a vitória. Num resultado muito importante, com a Vila Belmiro lotada. Isso também é legal, porque o torcedor do Santos também é ávido para o futebol e querendo ver o João Lucas, o Mendonça, o Dodi, que para mim foi a melhor contratação do Santos. Mas o Santos sabe que o ano não vai ser fácil, tem que ter um time competitivo e veloz, e jogar em função do Soteldo, que é o cara que num lance pode desequilibrar, como desequilibrou no segundo gol marcado pelo Lucas Braga. Mas, em comparação às grandes forças, é evidentemente que o Santos começa atrás. O Mirassol é um bom time e talvez incomode de novo no Campeonato Paulista. Aí tivemos Palmeiras e São Bento 0-0, o Palmeiras superior no jogo, mas sem aquele futebol, vamos dizer assim, avassalador contra adversários menores. E aí fica o desconto também do primeiro jogo da temporada. Estão falando no Matheus Henrique para o lugar do Danilo. Para mim, o Matheus Henrique é inferior ao Danilo, mas é um volante da posição. Então, para você trazer um jogador para ocupar essa função. Então, vamos aguardar. Mas o Palmeiras ainda é um time forte, um time estruturado, e eu acho que é a primeira força desse Campeonato Paulista. O São Bento, treinado pelo Paulo Roberto Santos, parece que tem a cara do São Bento, né? Mostrou um time bem ajustadinho, e o Paulo Roberto tem feito boas campanhas em campeonatos paulistas. Também tivemos, para mim, a lamentação, a derrota da Portuguesa 2-0 para o Botafogo. Ah, mas a Portuguesa não jogou mal, mas não podia começar a Série A de volta perdendo em casa, não podia. Então ficou... Porque aí tu já coloca a pressão, jogo quarto domingo, e aí não tem tempo para treinar, não pode perder.
O Português tem que fazer 4 vitórias, 12 pontos para permanecer na primeira divisão. Não poderia ter perdido em casa no primeiro confronto na volta à Série A. O Botafogo, treinado pelo Paulo Baier, do meu amigo Paulo Pelaipe também, começa bem. É um time que lutou para não cair no ano passado e até quase se classificou depois. E mais uma vez vai tentar uma classificação para a próxima fase, mas eu sei que a prioridade do Botafogo, garantido na Série B do Brasileiro, é permanecer na primeira divisão do Campeonato Paulista. Então, tivemos uma primeira rodada interessante. O Campeonato Paulista é difícil, é disputado, tem sido cada vez mais durante os anos, e acho que mais gente pode incomodar. Para fechar, eu comentei Santo André e Guarani no aplicativo do Paulistão Play. Foi um jogo muito bom por parte do Santo André na parte técnica, né? Mas o Guarani é um time que precisa de mais competitividade, é um time leve, mas não tem muita força na frente, abusa de cruzamentos. O Santo André me pareceu bem organizado, mudou 19 jogadores e mostrou mais cara de time do que o Guarani. Ganhou justamente, na minha opinião. E aí teve o São Bernardo 3-0 na Inter de Limeira, em Limeira, grande campanha não, perdão, porque é o primeiro jogo, grande resultado do São Bernardo, porque o Márcio Zanardi está lá já há 2 anos. O São Bernardo vai jogar a Série C do Brasileiro. Então aí tem trabalho, 3-0 na Inter de Limeira. Não é qualquer um que vai lá e toca 3, assim é o natural. Então parabéns ao São Bernardo pela primeira vitória, aí tem trabalho. E a Ferroviária 3-1 no Água Santa, dentro de Diadema. O Água Santa, é claro, é um time que de novo vai lutar para não cair. Vamos aguardar, mas o Campeonato Paulista começa, é claro, com um tal equilíbrio bem interessante e com promessas de jogos quarta e domingo, nas 5, 6 primeiras rodadas. Eu imagino que seja isso, né? Vocês podem me ajudar, também não tem problema. Mas é por aí, né? Até começar as competições mais fortes, até começar a Copa do Brasil e lá na frente as competições sul-americanas. É isso. Canal Pretes FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. É uma honra estar aqui com vocês e a cada momento, quando for possível, estarei aqui falando do Campeonato Paulista. Uma pincelada rápida no Campeonato Carioca. O Flamengo 6 pontos em 2 jogos, um jogo já adiantado por causa da final da Supercopa do Brasil. Ganhou da Portuguesa ao natural e ganhou bem, com 51 mil pessoas no Maracanã, isso tem que ser ressaltado. 51 mil no Maracanã, 45 mil no Morumbi, 39 mil no Allianz Parque. Vila Belmiro lotada, quer dizer, é o torcedor ávido por futebol. Isso realmente é muito legal e muito interessante, mas quem manda no futebol tem que saber que a realidade econômica do brasileiro, ainda assim que tem lotado o estádio, ela é complicada, então tem que baixar. A média não é fácil, tem que baixar um preço do ingresso ou fazer mais promoções aí para que o torcedor possa comparecer mais vezes aos jogos de futebol. O Botafogo perdeu com seu time B, o Vasco também com seu time totalmente caracterizado empatou com o Madureira, e o Fluminense com força máxima confirmou a vitória sobre o Resende. O Campeonato Carioca é muito rápido, né? São apenas 11 rodadas e os 4 primeiros decidem as semifinais. Então não dá para ficar tropeçando aí nas primeiras rodadas, que depois para buscar não é tão fácil assim nos confrontos diretos. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Um grande abraço e até a próxima.